Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo aqui bem rápido e bem breve para a tua meditação. 2 Samuel 12, no versículo de número 27, diz assim: Feito isso, mandou mensageiros a Davi, dizendo: Lutei contra Rabá e apoderei-se de seus reservatórios de água. Agora convoco o restante do exército, cerca a cidade e conquista, senão eu teria a honra de conquistá-lo. Então Davi convocou todo o exército, foi para Rabá, atacou a cidade e a conquistou. Irmãos, nessa passagem aqui de 2 Samuel 12, 27, você vai ver que anteriormente Davi já tinha pecado com Betseba, foi repreendido pelo profeta Natan, enfim. Aí você vai ver que Joabe estava lutando por Davi lá em Rabá. Enquanto Davi estava no palácio adulterando com Betseba, você vai ver que Joabe estava lá, na peleja, lutando por Davi. E depois que Davi foi repreendido por Natan, a Bíblia diz que Joabe falou assim: Davi, lá no versículo número 27, Davi, eu lutei contra Rabá e apoderei de seus reservatórios de água. Agora traga o restante do exército e vem para cá, senão eu terei a fama de conquistar a cidade, eu terei a honra. Segura isso aqui. Por que Joabe mandou Davi vir para cá? Porque Joabe não queria fama. Olha o que ele diz: Davi, se você não vir com o exército para cá, eu teria a fama de conquistar. Eu não quero a fama, eu não quero a honra é tua. Agora, por que Joabe está mandando Davi? Primeiro, que Joabe não queria fama. Segundo, quando Davi chegou ali, a Bíblia diz no 29, quando Davi convocou o exército e chegou na cidade de Rabá, a Bíblia diz que a seguir tiraram a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pérolas preciosas, foi colocada na cabeça de Davi. Então peraí, por que Joabe mandou Davi para lá? Porque tinha uma coroa para ser colocada na cabeça de Davi. Joabe falou: peraí, eu lutei por Davi, eu conquistei a cidade por Davi, mas a coroa não é minha, a coroa é dele. Vem, Davi, você que merece a honra, vem para cá. Joabe entendeu que a honra era para Davi. Ele lutou, ele pelejou por Davi, mas a honra era para Davi. Você prega, você canta, mas a honra é tua. A honra é de Deus, filho. Jesus vai dizer: ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Pelo contrário, é colocado no pedestal da casa, para que todos vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. Está falando das suas obras, para que todo mundo veja e glorifique o Pai. Então, ou seja, a glória do Pai, a honra é do Pai. Joabe teve essa consciência: Davi, eu lutei por você. Estava aqui conquistando a cidade, eu conquistei, mas eu não quero essa fama. A coroa é tua. Deixa Davi vir para cá, aquele que é o rei, ele que merece a honra. Joabe teve consciência: eu fiz, mas a honra não é minha, é de Davi. Você canta, você prega, mas a honra é tua, é de Deus. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora, uma coisa que eu achei interessante, você vai ver que Joabe, quando ele conquista a cidade, ele vai mandar Davi vir para colocar a coroa na cabeça de Davi. Então ele vai respeitar ele, vai saber para quem que é aquela coroa. É para Davi. Teve consciência: eu não tenho, mas a coroa não é minha, para ele, ele é o rei. Só que lá no capítulo 14, se pegar para ver, você vai ver o próprio filho de Davi, Abisalão. Depois que ele matou seu irmão Aminon, ele foge. Aí você vai ver que quando ele está lá em Gersur, a Bíblia diz que depois de 2 anos ele vai voltar para Jerusalém, que Joabe vai trazer ele de volta. Resumindo, aí você vai ver quando ele chega ali em Jerusalém, a Bíblia diz que o seu próprio filho Abisalão estava conquistando o coração do povo para se reunir a ele. E a Bíblia fala que Abisalão impedia o povo de levar a causa até o rei Davi, até o próprio pai. Aí ele vai dizer assim: quem dera, todo mundo trouxesse uma causa até mim. Abisalão voltou para Jerusalém pensando já em tomar o reinado do seu pai. Só que você vai ver que depois que ele reuniu um grande número de pessoas, a Bíblia diz que ele vai falar: pai, eu vou lá em Hebron. Aí a Bíblia diz que Abisalão foi para Hebron. Davi não sabia que seu filho estava planejando. Quando chegou lá em Hebron, a Bíblia diz que Abisalão, ele convocou alguns homens em secreto. 200 mil homens foi com Abisalão para Hebron. Quando chegou lá, a Bíblia diz que Abisalão se titulou rei por conta própria. Todo mundo começou a gritar: viva o rei! Abisalão se titulou rei, querendo tomar o reinado do pai. Então ele vai se rebelar contra o próprio pai. Agora, interessante, nem Joabe, que era o comandante de Davi, queria tomar a coroa de Davi. Agora você vê o próprio filho de Davi lá na frente, Abisalão, querendo tomar o reinado do pai. Nós sabemos que tudo isso está acontecendo com Davi, era o pecado de Davi com Betseba. Porque você pegar para ver, quando Deus repreendeu Davi por intermédio de Natan, você vai ver que Deus falou assim na boca do profeta Natan: Davi, seu pecado foi perdoado, mas a espada nunca mais se afastará da sua tenda. Quando Deus falou de espada, Deus está falando de ataque. Davi, o ataque nunca mais se afastará da sua casa. Por isso você vai ver o filho de Davi lutando contra o próprio pai. Por isso você vai ver Aminon estupando sua própria irmã Tamar. Depois você vai ver Abisalão matando Aminon por esse ato que ele fez com sua própria irmã. Depois você vai ver Abisalão voltando para atacar o seu próprio pai, como Deus tinha dito: Davi, seu pecado foi perdoado, mas a consequência você vai ter, a espada nunca mais vai se afastar. Por isso você vai ver aquela bagunça na casa de Davi, os ataques dentro da casa de Davi. Deus te avisado: Davi, o pecado foi perdoado, mas a consequência vai ter que herdar com as consequências. O que significa isso? Nós pecamos, erramos, mas a consequência nós vamos ter que ter maturidade para poder suportar. Olha que negócio interessante. Aí você vai ver que tudo está acontecendo na casa de Davi é por causa disso. Só que uma coisa que eu acho interessante: nem Joabe queria tomar a coroa de Davi, respeitou e sabia para quem que era aquela honra. Agora você vê o próprio filho de Davi,
querendo tomar a coroa do pai, querendo tomar o reinado do pai. Por isso que Jesus falou, o inimigo do homem serão da sua própria família. É nora contra a sogra, pai contra filho. Olha que negócio tremendo. Tudo que estava sendo com Davi era isso. O inimigo do Davi era o próprio filho dele. Olha que negócio forte. Olha que negócio tremendo. Vou parar por aqui, irmão. Mas uma coisa que eu achei interessante nessa atitude de Joabe. Manda Davi vir pra cá. Porque eu não quero a fama é dele. A honra é dele, não é minha. Aprenda. Você pode cantar, você pode pregar. Você pode evangelizar para fazer o que for com o nome que Deus te deu, mas a fama não é tua. A honra não é tua. A glória é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o Senhor cresça e eu diminuo.